Voltamos mais uma vez para esse nosso cenário porque nós damos continuidade à nossa série de entrevistas com candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vale lembrar que os candidatos convidados para esta série estão nas primeiras posições da última pesquisa Ibope ou Datafolha. A margem de erro dessa pesquisa foi desprezada e, em caso de empate, sempre consideramos o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. Se esse empate persistir, a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação também em 2018 vai definir a posição na classificação e a ordem das entrevistas. Vamos então mais uma vez aos números do Ibope. Eduardo Paes, do DEM, lidera com 32%. Na sequência aqui aparece mais um candidato, Crivella, do Republicanos, com 14%, empatado com a delegada Marta Rocha, do PDT. Benedita da Silva, do PT, vem em seguida com 9% dos votos. O candidato Luiz Lima, do PSL, está com 4%. Renata Souza, do PSOL, e Bandeira de Melo, da Rede, empatam com 2% cada. Além desses, outros 8 candidatos disputam a Prefeitura do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 1.204 eleitores entre os dias 28 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Muito bem, vamos então às informações da nossa entrevistada de agora, é a candidata Benedita da Silva, do PT. O primeiro cargo eletivo foi de vereadora em 1982. Benedita da Silva chegou ao Congresso em 86 como deputada federal e foi reeleita já em 1990. Na eleição seguinte, foi para o Senado. Benedita da Silva voltou para o Rio de Janeiro como vice-governadora pelo PT, ao lado do governador Antony Garotinho, então no PDT. A chapa foi eleita em 1998. Garotinho saiu do cargo para concorrer à presidência da República em 2002 e Benedita da Silva foi governadora por 8 meses. Nos anos de 2003 e 2004, foi ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social no governo Lula. Sempre pelo PT, foi eleita deputada federal em 2010, 2014 e 2018. Muito bem, vamos então à entrevista com a candidata, que vai ser comandada ao vivo agora pelo Rafael Colombo. Candidata, bom dia. Bem-vinda à CNN. O Rio de Janeiro perdeu 60% de participação no PIB nacional nas últimas décadas. E hoje a capital do estado, o Rio de Janeiro, é uma das cidades que mais fecha vagas formais de trabalho entre todas as capitais do país. Como a Prefeitura do Rio de Janeiro, no eventual mandato da senhora, pode estimular a economia da cidade e, consequentemente, gerar emprego para a população? Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Nós temos hoje na cidade do Rio de Janeiro grandes possibilidades de revitalização, como é o carro-chefe, revitalização da Avenida Brasil. A revitalização da Avenida Brasil com a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro, nós teremos aproximadamente 100 mil empregos. Essa é a grande demanda. E esses empregos estarão desde que nós chamamos do primeiro, segundo e terceiro grau, que é para atender o meio ambiente, atender a questão da segurança e atender também outras modalidades que a cidade precisa, já que é uma cidade de serviços. Candidata, de acordo com o Instituto Trata Brasil, 57% do esgoto da cidade do Rio de Janeiro não é tratado, é despejado in natura, seja no oceano, na lagoa, enfim. É um serviço prestado por uma empresa pública do governo do estado, a SEDAI. Recentemente houve pelo Congresso a aprovação de um novo marco regulatório para o saneamento básico. Como é que a Prefeitura pode cobrar da SEDAI um serviço melhor? E a senhora é a favor da privatização do serviço de saneamento básico para tentar aumentar esse índice? Olha, nós temos na cidade, tanto no que diz respeito ao meio ambiente ou até mesmo da empregabilidade, é o abandono que os governantes deram até então. Os que governaram essa cidade deixaram de cumprir o seu papel nos acordos que eles fizeram. Por exemplo, Crivella, o Eduardo, tanto um quanto o outro, na sua relação com o Estado, no que diz respeito
ao trabalho da SEDAI, eles não cobraram o suficiente da SEDAI para que ela pudesse fazer o saneamento básico da cidade. A maioria da população que mora nas favelas também são altamente prejudicadas com a falta de saneamento. E quando eu falo da questão de política de empregos, elas estarão também voltadas para mão de obra para o meio ambiente, criando o gari comunitário, criando também revendo os acordos feitos, né, como o poder concedente, que é a prefeitura, junto ao governo do estado, e exigir que esses serviços sejam prestados a essas comunidades, principalmente, e também no asfalto. Nós temos hoje dados que indicam que 20% da população do Rio de Janeiro mora em favela, mora em comunidade, com serviços todos precários. A senhora lembrou saneamento, coleta de lixo, asfalto, educação. O que é possível fazer por essa gente que mora em favelas e comunidades do Rio de Janeiro, candidata? Eu vou fazer exatamente o que o Crivella não fez, o que o governo federal está sucateando, tirando os recursos do meio ambiente, como nós estamos assistindo, e dos que antecederam também o Crivella. É importante que a gente garanta que haja saúde na cidade. Para isso é preciso criar também trabalhadores qualificados nessa área. Então tem que ter coleta de lixo, a Conlurb tem que, junto às cooperativas de catadores de material reciclável, vai poder estar trabalhando nas comunidades. O gari comunitário vai estar trabalhando nos parques e jardins e dentro das comunidades. Nós teremos que fazer todo o serviço de reformas necessárias de esgotos dentro da comunidade, com mão de obra da comunidade, sem emprego, mas ao mesmo tempo servindo também os esgotos que nós temos hoje, os canais entupidos e as chuvas que têm trazido transtorno para a cidade do Rio de Janeiro e principalmente para essas comunidades. Então eles serão os primeiros a serem chamados para compor nessa ampliação necessária para dar conta da questão ambiental, do saneamento dentro das favelas e fora das favelas também. Candidata, programas sociais têm uma importância preponderante para a vida dessas pessoas mais pobres, né? Agora, em dezembro, deve acabar o auxílio emergencial que é pago pelo governo federal durante o período de pandemia. A senhora acha que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem capacidade administrativa para ela criar alguma espécie de auxílio para essas pessoas que recebiam o auxílio emergencial e vão deixar de receber a partir de janeiro? Não no mesmo valor, mas algo que possa compensar a perda dessa renda? Nós sabemos de que a prefeitura tem total condição, faltou gestão sim do Crivella, até mesmo com o Eduardo Paes. Nós precisamos agora ampliar esses benefícios, é o que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma moeda carioca, uma moeda social carioca, nós vamos acrescentar R$100 ao valor do Bolsa Família para ter uma Bolsa Família melhor, e nós vamos tratar desse recadastramento para fazer com que essas pessoas voltem também ao mercado de trabalho. Sou inteiramente contra a que possa fazer qualquer redução no auxílio, no índice de desemprego, na casa, no Rio de Janeiro, de quase 1.200.000 desempregados na nossa cidade. Então é preciso que haja de imediato com emprego, da questão da saúde, né, e também do saneamento nas comunidades. Nós falamos sobre saúde aqui, candidata. Eu queria aprofundar um pouquinho o tema, saber da senhora qual é a melhor alternativa para administrar a saúde do Rio de Janeiro. A senhora, todo o povo fluminense e carioca tem acompanhado os escândalos que surgiram a partir da contratação de organizações sociais no governo Witzel, no governo Cabral, em outros governos no Rio de Janeiro também. Qual é a melhor forma de administrar um posto de saúde, um hospital municipal, contratando OSs e fiscalizando melhor os contratos já existentes, ou a prefeitura tem dinheiro para contratar ela diretamente médico, enfermeiro e administrar essas unidades de saúde? Revisando os contratos abusivos, retirando as OSs, trabalhando com a empresa que é Rio Saúde,
que poderá perfeitamente não só fiscalizar, não só fazer as compras, né? E nós fazemos concurso público para que nós possamos dar melhor atendimento. E no meu caso, ainda reabrir as clínicas da família, acabar, como nós estamos vendo, com filas quilométricas que mais de 300 mil pessoas esperam na fila para um diagnóstico, para uma consulta, para um retorno. Então, é importante que, de imediato, a gente tenha planos emergenciais. Os planos emergenciais para a saúde, ele passa exatamente por isso. Não tem como contratar empresas que, na verdade, são iniciativas privadas que, na pandemia, não foram capazes de dar conta e ainda contou com a loucura do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que foi o Crivella, na demissão de profissionais no momento em que nós estamos passando por uma pandemia. A senhora falou sobre a fila, são 370 mil pacientes esperando consulta, exame, cirurgia, segundo a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal, Sistema de Regulação de Vagas. Essa fila de 370 mil representa mais do que o dobro de 2017, quando eram 143 mil pessoas esperando. Como diminuir essa fila, candidata, de moradores do Rio esperando consulta, cirurgia, exame? Primeiro, não precisa chamar a Márcia, precisa equipar os hospitais, reabrir as clínicas, rever todas essas anotações que já estão, as pontuações, quanto tempo se está esperando, diminuir esse tempo de espera na fila e fazer com que novas equipes possam estar prestando esses serviços, inclusive equipes com especialidades, né, que não seja pura e simplesmente numa passagem pelo SUS, que é a porta de entrada, é clínica da família, mas que as UPAs também estejam funcionando e que os hospitais, né, de autoatendimento ou atendimentos riscos, eles possam ter as vagas necessárias para o atendimento a essas pessoas. Eu queria falar com a senhora sobre milícias avançando no Rio de Janeiro. Existe uma parte deste combate importante que deve ser travado pela polícia, pela Secretaria da Segurança Pública, consequentemente pelo governo do estado. Porém, essas milícias enriquecem também com grilagem de terreno, com exploração de construção ilegal, invadem condomínios do Minha Casa, Minha Vida. O que é que está ao alcance da Prefeitura do Rio de Janeiro fazer para evitar o avanço dessas milícias, para que elas continuem subjugando moradores de boa parte da cidade, candidata? A Prefeitura não deve se ausentar, como se ausentou, na fiscalização, primeiro, de construções irregulares, de dar licença para puxadinho e não ter uma equipe que fiscalize, que acompanhe. O que nós vamos ter na nossa prefeitura. E por quê? Porque já tenho experiência adquirida como gestora, como legisladora e como moradora, 57 anos nas favelas, e sei muito bem que lá tem pessoas de bem, pessoas instruídas, pessoas qualificadas que podem perfeitamente serem absorvidas pela prefeitura nas frentes de trabalhos que nós vamos realizar e, a partir daí, então, dar a essas pessoas seguranças para que elas toquem negócios, né? Para que funcione a luz, para que funcione a Conlurb, para que funcione a SEDAI, né? Para que a internet chegue, banda larga chegue. Então, quando você dá essa segurança para a população, o poder público se apresenta, não tem como nenhuma outra força estranha aquele elemento e o conjunto entrarem. Então, é essa forma que a Prefeitura vai estar combatendo. Vai ajudar também na iluminação da cidade, iluminar mais os locais chamado de risco, colocar uma guarda municipal para dar proteção desde a escola, né, de fazer a sua ronda nas escolas públicas, nas praças, nos terminais de ônibus, né? Regularizar a situação dos ambulantes para que eles possam ter registro, reconhecerem as suas mercadorias, dar uma mobilidade maior na política de transporte. Tudo isso faz parte da segurança que cabe à cidade do Rio de Janeiro contribuir. A senhora é a favor de armar a guarda do Rio de Janeiro? Em São Paulo, por exemplo, a guarda é armada. No Rio, não. Há essa discussão por aí. Qual é a opinião da senhora?
Eu quero que a Guarda Municipal seja uma guarda cidadã, onde ela possa prestar esses serviços, dos quais já disse alguns deles, de ações dela, e eu quero ampliar também para a Guarda Feminina, para que as mulheres também se sintam, né, com segurança numa abordagem. Nós vamos usar a inteligência para a Guarda Municipal. A inteligência é a que faz o convencimento necessário e dá assistência também em tempo real. A armação, se fosse isso, só armar a população, como quer o presidente Bolsonaro, e também como aceita o Crivella na cidade do Rio de Janeiro, nós já teríamos resolvido a situação da cidade do Rio de Janeiro, com os presídios, com as armas que correm para um lado e para outro. Então é preciso que desarmem. O povo do Rio de Janeiro está precisando de emprego, de saúde, sair do meio debaixo dos viadutos, está precisando de assistência escolar, educacional, está precisando de turismo, está precisando realmente de cultura para a cidade. É isso que a nossa cidade precisa e não armas. Faltam 2 minutos e 50 segundos para encerrarmos o nosso tempo. Candidato, eu queria falar com a senhora sobre pandemia. O mandato, se a senhora vencer, começa dia 1º de janeiro, em meio às férias de verão. Período fundamental para a economia da cidade, bar, restaurante, hotel, porém ainda sem vacina contra a Covid. Como é que a senhora pretende combinar a necessidade de receber turistas, dos bares, restaurantes e hotéis faturarem com as regras de distanciamento social? É possível conciliar se o gestor e o que nós vamos fazer, primeiro, testagem em massa, para garantir que o comércio funcione e para garantir também que as pessoas tenham uma qualidade de vida, que elas sejam protegidas. Nós não acabamos ainda, não temos a vacina, mas nós temos um processo avançado, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos a Fiocruz, nós temos as universidades, das quais nós vamos buscar o conselho médico para que a gente possa dar à cidade mais segurança enquanto não chegam as vacinas. Mas é preciso que os restaurantes, nós vamos chamar todos esses investidores da cidade do Rio de Janeiro, produtores também da cidade do Rio de Janeiro, porque não é só o restaurante, nós temos que chamar o restaurante o local de moradia das pessoas, como fazê-la para protegê-la nesse momento, como fazer uma mobilização sadia também para que ela não se contamine no período de ir para o seu trabalho, os produtos que estão sendo produzidos nesse momento, quais são as fiscalizações que nós deveremos estar para que possa chegar uma merenda sadia numa escola, que possa chegar também até o consumidor, os produtos sanitarizados, assim podemos dizer. Então é uma emergência, é um momento triste para a cidade do Rio de Janeiro, mas não é impossível se tiver a gestão, e essa gestão certamente será com a Benedita na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E as escolas, candidato, a senhora imagina que elas serão reabertas em fevereiro? Há como fazer com que os alunos não percam tempo, como já perderam neste ano aqui com o ensino à distância? Lembrando que faltam 30 segundos para a gente encerrar a nossa entrevista. Nesses 30 segundos eu quero agradecer por poder estar participando e dizer que nós vamos colocar os equipamentos de proteção tanto para as crianças quanto para os professores nas nossas escolas, e elas só vão reabrir depois que tivermos um consenso entre professores, alunos e o Conselho de Medicina, que deverá acompanhar esse processo. Candidata Benedita da Silva, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Lembro que a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro continua amanhã.